Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Hoje é sexta-feira e uma sexta-feira especial. Nossa, a última sexta-feira do ano de 2016. Olha só que bacana, hein? Dia 30. Com certeza o ano está fechando. Eu espero que você esteja fazendo o seu balanço existencial, que esteja aprendendo com tudo que te aconteceu e também com as coisas que não aconteceram. Ah, gente, falta pouco tempo para a gente entrar, né, num novo ano, de preferência, claro, com um novo estado de espírito mais evoluído, mais aberto, mais otimista, mais cheio de energia positiva. E nós estamos juntos, né? Passamos o ano todo juntos aqui com a nossa pílula do Evangelho e com a graça do nosso bom Deus, continuaremos juntos. E hoje eu vou dar continuidade à nossa série As 5 Razões, que começou ontem com as 5 razões pelas quais eu amo a minha família, graças a Deus. Nossa, foi um sucesso, fiquei tão feliz. Tanta repercussão positiva no Brasil, no exterior, as pessoas, né, manifestando o seu carinho, né, o seu sentimento em relação às reflexões que foram feitas. E o objetivo é esse mesmo, né? A gente se ajudar mutuamente. Então, dando continuidade às nossas grandes 5 razões. Hoje nós vamos falar sobre as 5 razões pelas quais eu amo, né, a presença dos problemas da minha vida. Bem, na realidade, quando a gente fala assim, fica até esquisito. Eu amo ter problema na minha vida? É lógico que não, é maneira metafórica de falar, por favor. O universo sabe. O que a gente ama, na verdade, gente, é o fruto positivo que esses problemas trazem quando a gente tem um pouquinho de discernimento e coração aberto para aprender com eles. Obviamente vai chegar um momento que a gente não vai precisar ter mais problemas da maneira como a gente tem para despertar, para abrir os olhos, para crescer. Mas até lá, as 5 razões pelas quais eu amo os problemas que acontecem, que eles me fazem crescer, me fazem ser um ser humano melhor e com certeza me ensinam a amar mais. Eu amo os problemas pela primeira grande razão, porque eles me ensinam a lidar com a solidão. Gente, a solidão é considerada um dos grandes gigantes da alma. Pessoas solitárias bebem, fumam, se enfiam em vícios, fazem coisas, né, que não são legais. Pessoas solitárias falam mal dos outros, perdem tempo com fuxico, fofoca. Né? Pessoas solitárias são aquelas pessoas que não enxergaram Deus dentro de si ainda, que não aceitaram a sua luz interior. Não é uma questão de ter ou não ter pessoas do seu lado, é uma questão de você estar conectada com Deus dentro de você, né? Então a solidão, que é uma das dificuldades que a gente enfrenta na vida, me ensina o poder da solitude. Solitude acontece quando eu estou fisicamente sozinho, mas estou cheio de Deus. Na solitude, você se sente em paz, sereno e tranquilo, mesmo quando não há pessoas ao seu redor. Na solidão, você se sente vazio e vazia, mesmo no meio de uma grande multidão. Vai acontecer isso agora no ano novo de novo, né? Muitas pessoas, cheias de pessoas ao redor, nas praias, nas festas, em vários lugares, mas se sentindo solitárias. E muita gente quietinha no seu quarto, tranquila em algum lugar, mas com o coração em paz e cheio de alegria. Então, gente, a solidão me mostra as fragilidades que eu preciso trabalhar, o ego que eu preciso me libertar, e por isso eu adoro vencer essa solidão. A segunda grande razão pelas quais eu amo os problemas é que os problemas me mostram o valor da tristeza. Quem nunca ficou triste? Quem nunca ficou chateado com alguma coisa, frustrado com algo que deu errado, uma decepção amorosa, né? Alguém da família que não dá apoio quando você gostaria, o seu corpo que você gostaria que fosse de um jeito e de outro, um trabalho que não está do jeito que você quer. Não é? Várias e várias situações que podem deixar a gente triste. O desencarne de alguém que a gente ama, de um animalzinho querido, né? Não importa. Tristeza existe e a gente precisa lidar com ela. É uma das 4 emoções básicas da vida. E por que eu amo a tristeza? Porque ela me mostra o valor da alegria. Porque a tristeza mostra como é importante eu valorizar cada passo da minha caminhada com gratidão. Observe que nos momentos de tristeza, meus amigos, normalmente a gente fica mais caladinho, mais reflexivo, não é verdade? E via de regra, pessoas não conseguem ficar tão reflexivas assim quando estão em momentos muito alegres. Elas entram no piloto automático e não refletem sobre a vida. Claro que um dia a gente não vai precisar mais da tristeza para refletir, mas até lá, até lá eu amo sim a tristeza, porque ela faz as pessoas enxergarem a si próprias, sair da sua posição de egoísmo,
né? Superarem a armadura do ego que às vezes a gente coloca ao nosso redor e se enxergar mais humilde, valorizando a vida como ela é, agradecendo a Deus pelas mínimas coisas. Pode observar que uma pessoa sábia, quando ela vence um momento de tristeza, ela volta muito mais alegre, valorizando cada passo, cada momento, é ou não é? Com a mente muito mais rica de alegria e amor. Por quê? Porque ela sabe como é estar triste e não quer mais ficar assim. E que viva a tristeza enquanto ela for necessária. Mas eu amo também os conflitos e os problemas exatamente por isso. Porque esses conflitos com parentes não são fáceis, né? É o pai difícil, a mãe complicada, o irmão que dá problema, aquele parente distante que chega e só gera conflito, é a esposa, o marido que não compreende, o filho. E a gente fala sempre aqui na Pílula do Evangelho sobre parente difícil, né? Sempre lembrando que pro parente difícil somos nós. E aí, quem é que tem razão? Seja lá quem for que tem razão, eu amo esses problemas, porque falamos isso ontem, lidar com os parentes difíceis me tira do meu egoísmo, do meu individualismo, me ensina a amar mais, a perdoar, exercitar o perdão. Gente, quando nós doamos o nosso amor, quando nós oramos à distância por alguém que é difícil de conviver, quando nós nos esforçamos para nos aproximar de almas queridas ao nosso coração, nós criamos um nível de desenvolvimento espiritual muito intenso na nossa alma. E sem essa prova dos conflitos, né, ainda por hora necessários, com os parentes difíceis, dificilmente a gente sairia do lugar. Então, pare de se queixar, pare de choramingar, una-se com Deus, saia dessa posição de vítima que muita gente gosta de ficar e siga adiante, porque nada acontece por acaso. E se tem um parente difícil no seu caminho, é porque você é muito mais forte do que qualquer dor, qualquer problema, e pode sim e deve seguir adiante apesar dessas dificuldades. Então, os parentes difíceis me estimulam a me iluminar, é por isso que eu amo isso. Porque não adianta você achar que você vai ser feliz querendo que o outro mude. Você vai ser feliz quando você mudar primeiro para melhor. Quando você for uma pessoa mais alegre. Ah, mas eu vivo com pessoas tristes, então seja mais alegre. Eu vivo com gente desorganizada, seja você o organizado. Eu vivo com pessoas pessimistas, seja você o otimista. Por isso que o conflito com parentes difíceis te estimula a se iluminar. É como Mahatma Gandhi dizia, seja em você a mudança que você quer ver refletida no mundo, ao invés de agir como as pessoas comuns que reclamam que não mudam a si próprias porque os parentes difíceis ao redor não os ajudam. Isso é conversa de preguiçoso, hein? Cuidado! Eu amo também os problemas porque eles me ensinam auto-amor. É a quarta razão, me ensinam a me amar. Mas quando eu vejo um problema difícil, eu fico questionando, meu Deus, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Dá sim. Claro que dá, óbvio que dá. Nada acontece por acaso, não há um frio mais forte do que a nossa capacidade de superá-lo. E se a gente realmente se ama, a gente segue adiante. Se amar, gente, é muito mais do que cuidar só da aparência, muito embora também cuidar da aparência. É cuidar da alma, cuidar do seu estado de espírito, se dar novas chances, aceitar tudo aquilo que a vida está te trazendo de oportunidade para você ser feliz. Então, abra-se, diga sim para a vida, sim para as coisas boas, sim para os projetos especiais, diga sim para muita coisa que você tem dito não por causa dos seus medos, sim para o amor, para novas possibilidades de trabalho, sim para se abrir para novas perspectivas religiosas, sim para você vencer o egoísmo, os receios e seguir adiante. E é por isso que eu amo as dificuldades, que me estimulam a dizer sim e com certeza a ir além de onde eu já fui. Por fim, eu amo todas essas dificuldades que às vezes elas vêm numa enxurrada, literalmente, um monte de problema de uma vez só. Meu Deus do céu, é difícil, a gente fala, onde eu olho só tem problema. E é por isso que às vezes funciona, né? Já notou como grandes problemas têm um poder extraordinário de nos tirar da zona de conforto? Lógico que o ideal é que isso não fosse necessário, não tenho dúvida quanto a isso, mas enquanto ainda for, que venham então os problemas grandes, que nos tiram da zona de conforto, nos estimulam a caminhar, nos colocam adiante, nos levam adiante. E normalmente quando tudo passa a gente agradece. Não sei se eu já contei aqui a vocês, mas graças a Deus, né, a família que eu tenho hoje, que eu amo tanto e sempre comento aqui, eu só a conheci por causa de uma grande enchente. Em determinado momento, alguns anos atrás, no local, né, onde eu residia e resido, houve uma enchente muito grande, né, histórica no estado. E eu fiquei, eu não, né? Mas a casa 2 metros debaixo d'água, perdi um monte de coisas materiais, foi uma loucura. Mas por causa daquela enchente, eu acabei indo ver minha avó, porque eu não tinha onde ficar por aqui, né? Claro que eu tinha outros lugares, mas aproveitei a oportunidade, fui ver uma vovó que estava muito doente na oportunidade. Por causa disso, eu acabei conhecendo a minha esposa, que me trouxe uma família, uma série de coisas, por causa da enchente.
Eu até brinco, olha só, a enchente traz um monte de coisa para as pessoas, trouxe uma família para mim. Resumo da história, aquilo que a princípio era muito ruim, eu não vou dizer para vocês que eu achei que era maravilhoso quando estava acontecendo, mas trouxe algo de muito bom. Então, não tema os grandes problemas, porque eles têm o poder de te tirar da zona de conforto e de levar você para um outro patamar que nem você imagina. É assim com uma doença grave, é assim com um problema grave, às vezes com um grande desemprego, com qualquer situação que te pega desprevenido. Mas que se você tiver um pouco de fé, tiver paciência e trabalhar fazendo sua parte, que a gente tem que fazer a nossa parte, pode ter certeza que o resultado positivo vem. Tá bom? Por isso que eu amo não os problemas necessariamente, mas tudo aquilo que eles trazem de bom para nós, nos aproximando de Deus, nos auxiliando a sermos mais fortes, mais resilientes, para valorizarmos muito mais a vida que a gente tem. E que venha 2017 com as dificuldades que a gente necessitar por hora passar, mas com certeza com a sabedoria da nossa alma para vencer uma a uma, com bom humor, bom ânimo e muita alegria. Deus te abençoe, meus queridos amigos. Até breve. Até muito breve.